Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Jó, o livro de Jó. Lendo os 42 capítulos do livro de Jó, podemos ter uma visão geral. Minha esposa me perguntou quem era o autor do livro de Jó e qual a data desse livro. E eu disse para ela: vamos ver o que diz a palavra escrita na Bíblia Pentecostal, escrita pelo pastor Donald Stapleton, que interpretou vários textos da Bíblia Sagrada e é o autor desta Bíblia Pentecostal. E observando no esboço desta Bíblia, podemos entender que o livro de Jó, o seu autor é desconhecido. O tema do livro: por que sofre o justo? E a data é incerta. Não dá para definir qual seja a data exata do livro de Jó. Porém, temos as considerações preliminares que podem trazer uma luz e entendimento. Jó, por exemplo, é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético porque a quase totalidade do livro está elaborado em estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real, e um evento histórico e real. Os fatos do livro estão se desenvolvendo e se desenrolando na terra de Uz dos caldeus, que posteriormente veio a ser o território de Edom, localizado a sudeste do Mar Morto, ou norte da Arábia. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. As duas datas importantes relacionadas ao livro de Jó é a primeira, a data do próprio Jó e dos eventos descritos no livro. E o segundo é a data da escrita inspirada do livro. Certos fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, lá pelos anos 2000 a.C., ou até antes, por exemplo. Os fatos mais destacados deste livro são, primeiro, ele ter vivido mais de 140 anos após os eventos do livro, o que
sugere uma duração de vida de quase 200 anos. Abraão viveu 175 anos. Segundo, suas riquezas eram calculadas em termos de gado. Era gado calculada a sua riqueza. 3, sua atividade como sacerdote da família identifica a de Abraão, Isaque e Jacó. A família patriarcal como unidade social básica somente aos dias de Abraão. Portanto, as incursões dos sabeus aparecendo, e dos caldeus também, que se encaixam na era abraâmica. O uso frequente 31 vezes do nome patriarcal comum de Deus como Shaddai, ou seja, o onipotente. A ausência de referência a fatos da história israelita ou a lei mosaica também sugere uma era pré-mosaica. Isto deixa bem claro que antes de 1500 a.C., há 3 diferentes pontos de vista sobre a data da escrita deste livro. Talvez tenha sido escrito primeiro durante a era patriarcal, cerca de 2000 a.C., pouco depois da ocorrência dos eventos citados e talvez pelo próprio Jó. Talvez durante o reinado de Salomão ou pouco depois, há cerca de 950 a 900 a.C., pelo fato de o estilo literário do livro assemelhar-se ao da literatura sapiencial daquele período, ou durante o exílio de Judá, cerca de 586 a 538 a.C., quando então o povo de Deus procurava entender teologicamente o significado da sua calamidade. Se não foi o próprio Jó, o escritor deve ter obtido informações detalhadas, escritas ou orais, oriundas daqueles dias, as quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que o temos. Por exemplo, certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta de Deus. Este livro, ele tem o seu propósito, a saber, o livro de Jó lida com a pergunta dos séculos: se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Sobre este assunto, o livro revela as seguintes verdades. Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de um homem justo por meio da aflição, mas a graça de Deus triunfou sobre o sofrimento, porque Jó permaneceu firme e constante na fé, mesmo quando parecia não haver qualquer proveito em permanecer fiel a Deus. Deus lida com situações para que possamos entender melhor. No demais, e as situações mais elevadas para a plena
compreensão da mente humana. Nesses casos, não vemos as coisas como a amplitude que Deus vê e precisamos sim da sua graça e da sua auto-revelação. A evidência base, na verdade, que traz a verdadeira explicação da fé, acha-se não nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas ou formadas pelo intelecto humano, mas na revelação do próprio Deus. Deus, às vezes, permite que Satanás prove os justos mediante contratempos a fim de purificar a sua fé e vida, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Tal provação resulta numa maior integridade espiritual e humilde do seu povo. Embora os métodos de Deus agir às vezes parecem contraditórios e cruéis, conforme o próprio Jó pensava, ver-se-á no fim que ele é plenamente compassivo e misericordioso. Portanto, Jó é um livro de muita capacidade para nossa edificação. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.